Boa tarde, hoje, quarta-feira, né? Nós vamos aí fazer essa folhinha de história aqui, ó, que a tia enviou para você, sobre a abolição da escravatura. Mas, tia, o que foi isso? No dia 13 de maio, a gente comemora a abolição da escravatura. O que foi essa abolição da escravatura? Era onde os povos negros foram libertos de vez, sem estar aprisionados, né, sem trabalhar forçadamente e muitas das vezes receber castigos. Então, ó, abolição da escravatura. Você vai ler esse textinho aí, ó. Acompanhe a leitura aí. Liberdade para todos os povos. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos de fazendas. Os escravos trabalham muito e eram castigados. Muitos fugiam e passavam a viver em quilombos, povoados no meio da mata, onde eram livres. Os mais famoso quilombo, mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Então, até aí a gente pode ver que os escravos, os negros, eles eram trazidos nos navios pelos portugueses para ser explorados aqui. Eles eram trazidos para ser explorados aqui no Brasil. Então, eles eram obrigados a trabalhar nessas fazendas e, com isso, muitas das vezes, quando eles não queriam ou tinham algum problema de saúde, alguma coisa, eles tinham que trabalhar assim mesmo. Então, eles eram obrigados a trabalharem nesse estado e com isso, eles recebiam um castigo se fizesse corpo mole. Ou seja, se não quisesse trabalhar rápido, ligeiramente, ficasse descansando ou parados, eles apanhavam, eram amarrados aos troncos e apanhando. Então, alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os escravos fossem libertos. Eram chamados de abolicionistas. Então, as pessoas que queriam a liberdade desse povo escravo eram chamados de abolicionistas. Porque eles achavam uma crueldade tamanho, porque eram todas pessoas, não importa o tom da sua pele. Era importante que ele era um ser humano, porque a gente ele não queria que fosse, esses abolicionistas não queriam que essas pessoas fossem tratadas de diferente. Então, eles queriam igualdade para todos. Aí, os escravos foram utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura, com destaque para a atividade açucareira e na mineração, sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de serviços domésticos e urbanos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea. Então, essa Lei Áurea que foi assinada aí, ó, em 13 de maio de 1888, que foi assinada pela Princesa Isabel, essa lei, ela dá ao escravo a liberdade que ele tanto queria. Então, ele poderia ir e vir da sua localidade sem precisar ser pego por um fazendeiro ou apanhar, como eles acontecia. Aí, a escravidão só foi oficialmente, como a tia falou, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, por fim, conseguiram as suas alforrias, ou seja, a sua liberdade. A abolição da escravatura não aconteceu no dia para a noite. Vários movimentos antecederam a data. 3 anos antes, em 1885, foi aprovada a Lei de Sexagenárias. Mas, tia, o que é isso? A Lei Sexagenária, ela libertava os escravos acima de 60 anos. Então, se você fosse uma escrava e tivesse acima de 60 anos, você era liberta.
Então, ó, pela lei, os escravos completarem 60 anos eram libertos. Este era uma forma de ir gradualmente extinguindo a escravatura. Você também deve ter ouvido falar da lei do ventre livre. Tia, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. A lei do ventre livre eram aquelas crianças nascidas a partir de 28 de setembro de 1871. Após completarem 8 anos, eles eram livres. Aí, ó, poderiam ser libertos caso o proprietário concordasse. Ou seja, ele poderia ser liberto, mas se o dono da fazenda concordasse com a sua liberdade. O proprietário recebia uma indenização do governo que criou este mecanismo como instrumento de incentivo à libertação dos escravos. Então, a gente pode perceber lendo esse texto que outros fatores já vinham ocorrendo para que existisse a assinatura dessa lei áurea, para que os escravos fossem libertos. Então, essa lei do sexagenário, do ventre livre e com os movimentos dos abolicionistas fez pressão no governo, né, da princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro, para poder assinar a lei que libertou no 13 de maio de 1888 a Lei Áurea. Então aí, ó, você vai fazer a atividade aí, ó. Os escravos vinham de qual continente? Qual o nome do quilombo para onde os escravos iam? Quem era o líder do quilombo? Qual o nome da lei que aboliu a escravidão? Quem assinou a Lei Áurea? O que foi a Lei Sexagenários? E a Lei do Ventre Livre? O que foi? De onde vinham os escravos? Então, vocês vão responder aí. Depois tem um caça-palavras que vocês vão responder as perguntas achando aqui, ó. As respostas vão estar aqui. Qual o nome do local de refúgio dos escravos? Aí vocês vão circular. Onde foi assinada a Lei Áurea? Aí vamos circular lá. A Lei Áurea é conhecida pela... Vai deixar aí, vai circular. Qual o nome da lei que libertou todas as crianças? Qual é o nome da princesa que assinou a Lei Áurea? Em que dia foi assinada a Lei Áurea? Tudo isso, ok? E agora vamos passar para o nossa aula de ciência. Só vai dar um tempinho de beber uma aguinha e ir para nossa aula de ciência. Vamos lá?